Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E de acordo com o Censo Condominial 2024-2025, elaborado com base nos dados do IBGE e da Receita Federal, a média da inadimplência nas taxas de condomínio no Brasil fechou o ano em 14%. A falta de pagamento causa prejuízos à gestão, com a paralisação de obras ou reformas necessárias e a manutenção de áreas comuns dos moradores. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça pode mudar essa situação. A segunda sessão da Corte reconheceu a responsabilidade das instituições financeiras pelas dívidas condominiais de imóveis alienados e permitiu a penhora desses imóveis para pagamento dessas dívidas. Tiago Noronha tem mais detalhes. Essa recente decisão do Superior Tribunal de Justiça deve afetar diretamente quem mora em condomínios, quem pretende fazer um financiamento imobiliário e também as instituições financeiras. Isso porque a Corte entendeu que mesmo que o imóvel esteja financiado como garantia para o banco, ele pode ser penhorado para o pagamento de taxas, de dívidas relacionadas às taxas condominiais. Quem vai explicar o que essa decisão vai mudar na vida dessas pessoas é o Matheus Nogueira, diretor jurídico do Ceros, que é uma instituição financeira voltada para condomínios. Matheus, o que é que muda a partir de agora com essa decisão do STJ? Perfeito, Tiago. O que muda nessa decisão da segunda sessão, onde compreende a terceira e quarta turma, primeiro, uma padronização do entendimento daquela turma, onde anteriormente tinha essas divergências, e numa votação bem apertada de 5-4, tivemos uma posição que muda o cenário e passa a ser um cenário bem otimista para condomínios. Tá? Anteriormente, não era possível penhorar imóveis com alienação fiduciária, uma vez que o devedor fiduciante, na lei civil, era colocado como o único responsável para arcar com essas dívidas condominiais. Agora, com esse novo entendimento, o credor fiduciário, o agente financeiro, o banco, ele passa a ser equiparado a um condômino também e ter uma responsabilidade direta pelo pagamento dessas taxas condominiais. Isso é o problema, O que a gente vê que a inadimplência nos condomínios tem crescido aqui no Brasil, chegou a um patamar de 14% no ano passado, e isso acaba afetando, a gestão desses condomínios. Sem dúvida, o síndico, com sua assessoria jurídica, tem que estar preparado para enfrentar isso, porque até então a alienação fiduciária, esse instituto, era como um escudo para o inadimplente. Isso, de certa forma, estimulava a inadimplência nos condomínios. Agora, com essa mudança de cenário, nós podemos perceber que, com uma estratégia, com uma cobrança especializada, com produtos que disponibilizem uma tranquilidade financeira, vai ser possível o condomínio focar, concentrar na sua cobrança judicial dos débitos, mesmo com a presença ali do banco numa eventual alienação fiduciária. Essa mudança, essa decisão, enfim, ela pode mudar com relação aos contratos, Quem está pretendendo fazer um financiamento imobiliário? Com certeza. O que acontece? Uma vez que tem agora esse risco maior para o agente financeiro, é natural que o contrato preveja cláusulas mais resolutivas, colocando aquela hipótese em que houver a dívida decorrente de taxa condominial, possa ali ser retomada a questão do imóvel, possa buscar realmente a retomada desse bem ao agente financeiro e, com certeza, haverá uma análise de crédito mais robusta, bem como uma possibilidade de aumento de juros relacionado a isso, já que o risco vai ser maior para disponibilizar esse crédito para o então comprador do imóvel. Como o senhor estava falando, essa foi uma votação apertada lá no STJ. É uma decisão já que tem esse efeito cascata? Explica para a gente. Infelizmente, não. Havia ali uma dúvida com relação ao posicionamento, como você bem disse, foi 5-4, bem apertado, houve uma reviravolta ali no entendimento. Eram 3 recursos especiais que estavam sendo julgados, que as matérias convergiam. Tá? Como ainda não foi objeto de um tema, da dinâmica ali dos recursos repetitivos, então isso ainda não entrou na matéria para que todos os nossos tribunais adotassem essa decisão, esse norte para autorizar a penhora do bem com alienação fiduciária. Mas isso é muito animador, a gente vê isso com bons olhos na nossa seara condominial, uma vez que desde o início do processo a gente vai ter a possibilidade de envolver o agente financeiro, envolvê-lo na questão da responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial e numa eventual penhora. Anteriormente isso não era possível, era possível a questão da penhora do direito de aquisição, é aquela expectativa que existe nessa garantia real, onde o devedor ele tem ali um financiamento a cumprir, parcelas a cumprir, e isso era economicamente apreciável, era possível o condomínio penhorar esse direito.
Mas para um arrematante, alguém interessado na compra desse imóvel, no eventual leilão, não havia tanto interesse, porque, via de regra, ele vai ter que arcar com o pagamento dessas taxas, né, no momento, esse valor do leilão ele vai ser destinado para pagar essas taxas, mas quem adquirir esse imóvel vai ter que cumprir com o restante daquele saldo devedor, daquele financiamento. Então, esse direito de aquisição é o que era previsto e possível ser penhorado. Agora é possível penhorar diretamente e de forma completa todo o imóvel envolvendo um agente financeiro. Isso porque também os financiamentos custam a ser de longo prazo, né? 20, alguns, até de 30 anos. Exato. O ministro relatou em sua decisão, ele fala muito sobre isso, né? Que essa questão dos financiamentos do Brasil, tradicionalmente, ser disponibilizado ali de 20 a 30 anos, assumir um financiamento desse, né, no caso do direito de aquisição, que o imóvel vai somente pagar aquela parte que já foi ali paga no processo, né, no próprio financiamento, não seria viável adquirir essas parcelas. Ou então, o próprio condomínio, sua cobrança, quando ele chega ali na situação de penhora do imóvel, quando não é autorizada a penhora da propriedade, somente do direito aquisitivo, para ele não era tão interessante. Então, ele ficava num ciclo, realmente, tentando buscar outras medidas de satisfazer o crédito, tentando penhorar veículos, penhorando valores nas contas daquele executado, já que não era possível satisfazer a dívida com relação a isso. E o credor fiduciário, o agente financeiro, o banco, ele não exercia qualquer dispositivo contratual relacionado a isso, porque ele tinha ali, muitas vezes, o seu financiamento sendo pago em dia e poderia esperar longos anos aí até isso ser cumprido, onde ele não teria sido afetado a questão do imóvel, né? Ele estaria protegido, como eu falei, a alienação fiduciária era um escudo para o agente financeiro. Essa decisão já muda esse cenário e, no caso, os bancos vão ter que se proteger com relação a isso. Então, Matheus, a gente agradece aqui a sua participação no nosso programa, essa entrevista esclarecedora sobre essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, que entende que esse imóvel que esteja financiado, né, com garantia para o banco, ele pode ser penhorado no caso das dívidas relacionadas às taxas condominiais. Agora a gente volta ao estúdio. Agora intervalo, a gente volta em instantes. O benefício de prestação continuada é concedido a idosos a partir de 64 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade. Para ter direito, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja igual ou menor a 1/4 de salário mínimo. Desde dezembro do ano passado, as regras do BPC mudaram e têm deixado muitas pessoas preocupadas. O repórter Denis Barbosa tem mais detalhes para a gente. Esse é um tema que impacta a vida de muitos brasileiros. E as mudanças ocorreram lá no final de dezembro, como você falou, e há alguns meses as pessoas ainda têm dúvidas, claro, muita gente vai se inteirando dessas alterações na legislação. A Cláudia Martins está aqui conosco para nos ajudar a entender. Primeiro, Cláudia, o que alegaram para as mudanças? Questão orçamentária? Isso. Nos últimos anos, tem aumentado em 40% o valor que é investido nos benefícios, né? Então, esse foi um dos motivos para alterarem a lei e tornarem as regras mais rígidas para a concessão do BPC. E certamente essas regras estão impactando a vida de muitas pessoas. Que mudanças você destaca nessa legislação? A questão da documentação é uma delas? Sim. Uma das primeiras mudanças, né, é que a pessoa, a partir de agora, a partir de dezembro do ano passado, ela precisa, de 2 em 2 anos, atualizar as informações dela no CAD único. Não estando atualizado e ela estando recebendo, corre o risco da suspensão do benefício. Essa é uma das grandes mudanças. A segunda é para quem recebe o benefício na questão de invalidez, ele precisa que o laudo médico ele venha com o número do CID da doença. E, além de dizer que a pessoa é incapacitada para o trabalho, faz-se necessário que ela tenha escrito que ela é incapaz para a vida comum, né? Que ela não consegue, ela é dependente de alguém para fazer alguma coisa. Aí existem outras mudanças, tem a questão financeira também, porque antes você podia colocar no cadastro outros parentes que não moravam na mesma residência, hoje podem só as pessoas que moram na mesma residência, pai, mãe, os filhos, ou outro parente que more, e esse valor tem que estar de acordo com a lei, né? 1/4 de salário mínimo para cada residente. A outra questão que é importante, que também houve alteração, é com relação ao patrimônio dessa família. No caso, supondo que eu precisasse receber um BPC,
eu não posso ter um patrimônio acima do valor mínimo do imposto de renda. Caso eu tenha, eu não posso receber o BPC. Antes isso era possível. Eu poderia, por exemplo, ter herdado uma casa de alguém e não ter condições de sustento e poder receber o BPC. Hoje já não pode mais. Cláudia, essa é uma realidade e é um exemplo que impacta muitas pessoas, porque ter o bem não necessariamente é ter recursos ali ativos, na mão, para resolver problemas, para pagar remédios, tratamentos. É uma situação que realmente mexe com a rotina de quem recebia esse benefício que é essencial. Isso, sem dúvida. Outra coisa importante que você falou agora são a questão do gasto com medicamentos ou com tratamentos médicos. Antigamente a gente conseguia diminuir da renda familiar esses gastos, né, que a família tinha com tratamentos médicos, com remédio. Hoje a gente não consegue mais fazer essa diminuição da renda para justificar um recebimento de BPC. Né? De acordo com a lei, hoje não é mais possível. Esse benefício também é muito importante para as famílias que têm crianças com autismo. Essa situação delas também é importante que a gente fale, porque houve mudanças também. Houve. A criança com autismo, ela pode vir a receber o BPC. Ela tem que, e são exigidas dessa família algumas regras, né? Primeiro, ela tem que ter o laudo médico precisa ser bem explicado, precisa estar lá o número do CID do autismo. O médico ele precisa explicar detalhadamente quais são os tratamentos que essa criança precisa, quais as limitações que essa criança tem em decorrência do autismo. Né? Isso tudo precisa estar detalhado no laudo para que a gente consiga que ela receba um BPC. Isso certamente desafia o dia a dia de mães e pais que buscam esse direito, que é o BPC, para essas crianças, para esse dia a dia ficar realmente menos desafiador. Isso, sem dúvida, porque é difícil o laudo médico vir com tantos detalhes, né? Principalmente quando é um médico do SUS, porque ele atende ali inúmeras pessoas durante o dia. Então, ele não vai ter esse zelo, esse cuidado, por mais boa vontade que ele tenha, né? Porque ele está atendendo o dia inteiro, ele tem que ser ágil. Mas é extremamente necessário que todas essas informações da doença, as consequências, seja o autismo, né, que não é uma doença, mas seja de uma doença, todos esses laudos eles precisam vir detalhados para facilitar que essa pessoa consiga algum benefício. Cláudia, muito obrigado pelas informações. Isso revela exatamente mais esse desafio para as pessoas que precisam desse benefício, que convivem com dificuldades, precisam de remédios, tratamentos e dependem desse dinheiro. Agora precisam ficar atentas às regras realmente para não perder, ou pelo menos não ser suspenso até que se resolva uma situação. A gente sabe que há muitas semanas, há toda uma burocracia, por isso é importante evitar a suspensão e, claro, conseguir quem tem direito ao BPC. Elaine, eu volto com você aí no estúdio. E agora o intervalo, a gente volta em instantes. E abril é o mês de alerta para o tipo de câncer que atinge principalmente homens jovens. O de testículo, embora ele seja raro, pode ser fatal se não for diagnosticado a tempo. A boa notícia é que quando descoberto de forma precoce, as chances de cura ultrapassam 95%. Tiago Noronha traz para a gente mais informações. Olá, é isso mesmo. A campanha Abril Lilás chama a atenção para o diagnóstico precoce e a prevenção do câncer de testículo, um tipo de tumor que atinge principalmente homens entre 15 e 45 anos, ou seja, em plena idade reprodutiva. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, nos últimos 5 anos foram realizadas mais de 25 mil cirurgias para retirada do testículo, justamente por conta desse tipo de doença. Quem vai explicar para a gente quais são os procedimentos, as formas de prevenção do câncer de testículo é o Dr. Emanuel Veras. Ele é urologista, coordenador do serviço de cirurgia robótica aqui do ICC Saúde. Dr. Emanuel, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa entrevista. É um tipo de tumor difícil, né, de ser diagnosticado. Quais são as formas de prevenção? Obrigado a você pelo espaço para a gente conversar um pouco a respeito de um câncer que ele é importante. Ele não é um câncer tão comum, ele representa em torno de 1% de todos os diagnósticos oncológicos, porém, como você mesmo frisou, ele é um câncer que acomete pacientes jovens, principalmente nas terceira e quarta décadas de vida,
ou seja, nessa faixa etária dos 15 aos 45 anos. Então, um paciente que venha a ser cometido e eventualmente vir a falecer do câncer de testículo, ele perde muitos anos de expectativa de vida. E o câncer de testículo, quando diagnosticado precocemente, ele tem altos índices de cura. E até mesmo quando diagnosticado em formas metastáticas, ele também tem uma boa resposta e índices de cura bons com os tratamentos atualmente disponíveis para o câncer de testículo. Doutor Manuel, mas é um câncer, é um tipo de tumor difícil de ser diagnosticado. Por quê? Ele é um tumor que normalmente não causa tantos sintomas no paciente. Ele vai ser principalmente suspeitado quando você tem nódulos, áreas endurecidas no testículo. E como ele não causa dor, ele não causa sintomatologia, muitas vezes os pacientes não têm o costume de fazer o seu autoexame. E essa é uma das formas de prevenção, é fazer o autoexame do testículo, ver se tem alguma área com nódulo, alguma área endurecida, algum aumento de tamanho e qualquer dúvida, procurar o urologista para poder fazer essa avaliação. Eu sei que é uma coisa difícil, né, de nós homens fazermos essa prevenção com relação à procura mesmo, né, do serviço médico, serviço especializado do urologista. Isso que é importante, né, doutor? Sim, e mais uma vez a gente enfatiza a questão do autoexame. O testículo ele é um órgão superficial, ele vai estar localizado dentro da bolsa escrotal, né, que vulgarmente chamada de saco. Então ele é facilmente palpável. Então essa educação, esse esclarecimento do paciente, de vez em quando palpar o testículo para ver se tem alguma nodulação ou área endurecida, é importante. Nós, muitas vezes, nos deparamos no consultório com pacientes que relatam algum tipo de trauma, muito comum jogando futebol e etc. E aí ele vai se ater ao testículo, fazer esse autoexame, e aí sim ele vê um nódulo, ele vê uma área endurecida, e isso motiva ele a ir ao médico. Então, o trauma ele não foi o causador desse nódulo ou desse tumor. Ele apenas levantou a questão para o paciente ver o próprio testículo, fazer o autoexame e aí sim perceber uma alteração e levá-lo ao consultório urológico para fazer essa avaliação inicial com o urologista. Aí é que a gente vê, né, a importância de uma campanha como essa, que é o Abril Lilás, para prevenção e diagnóstico precoce desse tipo de câncer. E aí, como é que a gente pode observar, doutor, esse tipo de câncer ele é diagnosticado, enfim, pode ser diagnosticado em casa, né? E aí a gente vê que é mais divulgado a questão do câncer de mama nas mulheres e tem aquela maneira de apalpar as mamas para poder fazer esse serviço, né? Enfim, essa apalpação para tentar diagnosticar. É a mesma coisa com os homens, só que no saco escrotal, é isso? Exatamente. E como fatores de risco para o câncer de testículo, nós temos fundamentalmente 4. É a história familiar. Se o paciente tem na família histórico de câncer de testículo, é mais um motivo para ele fazer esse autoexame, porque ele tem um risco um pouco aumentado em relação à população em geral de desenvolver câncer de testículo, assim como um câncer de testículo no próprio paciente, no testículo contralateral, assim como testículos não descidos. O testículo ele é um órgão que se forma dentro da nossa barriga, é um órgão que se forma intraabdominal, e ele desce para a bolsa escrotal em torno da 36ª semana de gestação. Então, em alguns pacientes, esse testículo ele não desce, ele fica ou na região inguinal ou dentro da barriga, e nós dizemos que é um testículo não descido. Esses testículos, normalmente, eles são digenéticos, eles têm algumas alterações que aumentam a chance desse paciente ter câncer de testículo. Então, pacientes com testículo não descido, pacientes com histórico familiar, pacientes com histórico de infertilidade, que muitas vezes têm alterações digenéticas também no testículo, assim como uma história pessoal de câncer de testículo, esses são os 4 principais fatores de risco e esses pacientes nós aconselhamos até mais fortemente a fazer o autoexame. Em você vendo alguma alteração nesse autoexame,
Você procura o urologista, que vai examinar o paciente, vai colher a história clínica, vai solicitar muitas vezes um ultrassom para fazer esse diagnóstico inicial e alguns marcadores sanguíneos. Uma vez se suspeitando do câncer de testículo, você vai realizar a cirurgia para a retirada do testículo. Essa retirada é feita por via inguinal, não por via escrotal, por via inguinal. E aí sim você dá sequência ao tratamento, com exames de estadiamento para ver se a doença estava localizada ou se espalhou pelo corpo. Como conversamos fora do ar, ela se espalha nos linfonodos, são as conhecidas ínguas, principalmente intraabdominais. E nós sempre fazemos essa pesquisa, esse estadiamento, para ver se a doença é metastática ou não, para ver se vai precisar de tratamentos complementares, por exemplo, quimioterapia e, eventualmente, radioterapia ou cirurgia. Nesses casos, né, que há a metástase que é direcionado para outro tipo de tratamento, inclusive com a utilização que é feita aqui no ICC, na rede ICC, que é a utilização da robótica nas cirurgias, né, doutor? Sim, quando você tem metástases linfonodais, né, abdominais, eventualmente torácicas, essas metástases elas são tratadas prioritariamente com quimioterapia, né, com medicamento sistêmico, né, com o oncologista. Em alguns pacientes vão ser indicados as cirurgias de resgate, que nós chamamos de linfadenectomias de resgate, para tirar alguma massa residual pós-quimioterapia. E em serviços de referência, alguns casos, essas cirurgias podem ser feitas de forma minimamente invasiva. Aí, entrando nesse contexto, a cirurgia robótica, que é uma evolução tecnológica da cirurgia laparoscópica pura, e sendo assim é uma técnica minimamente invasiva e que nos proporciona realizar esses procedimentos de grande porte com uma recuperação mais rápida para os pacientes. Obrigado, doutor. Queria agradecer ao senhor pela nossa entrevista, por esses esclarecimentos, doutor Emanuel Veras, que ele é urologista e coordenador do serviço de cirurgia robótica aqui da rede ICC Saúde, dando todas as dicas sobre a prevenção, a importância, né, de uma campanha como essa, como Abril Lilás, para a prevenção do câncer de testículo, que é importante, porque, segundo o Ministério da Saúde, gente, entre 2014 e 2023, foram contabilizados mais de 4.000 óbitos por conta dessa doença. Daí a importância desse diagnóstico precoce, desse tratamento e dessa prevenção ao câncer de testículo. Agora a gente volta ao estúdio. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.